Olá, pessoal. Eu sou Renata Mazzilli. Estamos aqui com o Diogo Omi Ferreira, sócio do VBSO Advogados, da área tributária. No último episódio do nosso podcast, a gente falou um pouquinho sobre o setor elétrico e estamos aqui agora para falar sobre o setor de infraestrutura. Diogo, boa tarde. Boa O que tarde. você pode falar para a gente sobre este tema? Perfeito. Assim como a gente falou no setor elétrico, né, nós temos nessa discussão sobre infraestrutura inúmeras realidades particulares. Eu acho que, pensando numa abordagem um pouco mais ampla do tema, a gente poderia discutir o que a reforma tributária prevê em termos de tratamentos diferenciados para a infraestrutura. E aí eu enumeraria os regimes especiais, né? A reforma tributária, ela usou uma terminologia bem particular para falar de regimes, digamos assim, favorecidos, que fogem à regra geral, né? Separando entre regimes especiais, diferenciados, regimes específicos. E nós temos, dentre os regimes especiais, dois que eu acredito vão ser muito importantes para as empresas de infraestrutura de modo geral, que é o REID, né? O Regime de Incentivo a Projetos de Infraestrutura, que é uma espécie de repaginação daquilo que já existe hoje para o PIS e COFINS, a gente já pode falar dele em alguns instantes, e também o novo regime de bens de capital. Claro que temos alguns regimes específicos, como por exemplo o reporto, com algumas particularidades, mas pensando em infraestrutura no modo bem amplo, eu falaria do REID, desse regime de bens de capital. E como que você pode falar sobre o REID para a gente, né? O que muda em relação ao regime antigo que a gente tinha para fins de PIS e COFINS? Perfeito. Eu acredito que, resumindo, né, o que é basicamente a ideia do REID? Na reforma tributária, você tem uma base ampla de incidência. Diversos tipos de operação são tributados, como regra geral, com as mesmas regras, com as mesmas alíquotas. Então, como que eu diferencio e como eu incentivo a construção de um projeto de infraestrutura? Se, em teoria, eu vou ter, em relação a todos os materiais de construção, em relação a todos os equipamentos que são empregados naquela obra, eu vou ter incidência de tributos que vão aumentar o valor que é pago, né, efetivamente, pelo titular daquela obra. Qual que é a ideia do REID? Isso já era aplicável para PIS e COFINS. Eu suspendo a incidência dos tributos na venda que o meu fornecedor faz para mim, né, enquanto titular da obra. Isso faz com que o valor que eu pago a esse fornecedor, o capital que eu preciso para tirar o projeto do papel, ele diminui. Obviamente que eu tenho um efeito principalmente temporário em relação a esse mecanismo, porque para todas as empresas hoje que estão no lucro real, boa parte desses gastos eles serão creditáveis para fins de PIS e COFINS. Então, eu pagaria um valor maior para o meu fornecedor, mas eu teria um crédito passível de recuperação. Qual que é o grande problema? O timing de utilização desse crédito pode ser muito longo. Então, eu posso demorar anos e anos, décadas em alguns casos, para recuperar esse crédito PIS e COFINS, que não é atualizado. Então, o REID tem um efeito em termos de fluxo de caixa que é fundamental para esse tipo de projeto. E essa ideia está sendo levada também na reforma. É bem verdade que IBS e CBS já teriam um creditamento acelerado, imediato, não tem creditamento baseado em depreciação. O que já mostra que o problema que o REID agora vai lidar, ele é um pouco menor do que aquele que existe hoje. Porém, ainda assim, o REID é interessante porque eu posso ter, na construção de um projeto sem REID, pagamentos maiores, com alíquotas, inclusive, que lá na frente vão ser bem substanciais, próximas de 30%, e acúmulo de crédito. Vou ter que pedir ressarcimento. Ele vai demorar 6 meses, talvez, para sair do papel. Vou ficar 6 meses com aquele dinheiro parado. Com o REID, eu não tenho nem crédito, porque a suspensão vai fazer com que o valor que eu pago para o meu fornecedor já seja menor, sem tributos. Entendi, muito bom. E esse REID, ele é aplicável para todas as empresas de infraestrutura? E como que ele se operacionaliza? Eu preciso fazer um pedido, como hoje a gente tem para fins de PIS e COFINS? Ótima a sua pergunta. A lei complementar, ela copia muita coisa da legislação de PIS e COFINS, e um ponto já de diferença é que ele não é aplicável apenas para a CBS, que é, digamos assim, o tributo herdeiro do PIS e COFINS, mas ele também vai ser aplicado para o IBS, o que já vai ser muito positivo, porque hoje a gente fala muito do REID de PIS e COFINS, a aplicação de um equivalente de REID a nível estadual depende da legislação de cada estado. Tem estados que não têm tratamentos diferenciados semelhantes. Agora eu vou ter uma padronização, desoneração completa desses tributos sobre o consumo na aquisição de infraestrutura. Qual é o problema? Apesar desse aspecto positivo, a lei complementar não define setores de infraestrutura que estão passíveis de beneficiamento. A ideia é que a gente precise aguardar a regulamentação
para saber exatamente os setores que vão estar contemplados nessa medida. Entendi. Então, a gente ainda depende aí de uma regulamentação para entender quem vai poder, de fato, aderir a esses regimes específicos, né? Exato. E pensando em outros regimes de infraestrutura, né, aplicáveis para o setor de infraestrutura, o que você traz para a gente de relevante da nova lei complementar? Perfeito. Eu havia mencionado, né, o regime de bens de capital. Ele é uma espécie de complemento em relação ao REID. O REID hoje ele depende de um longo processo de habilitação para que a empresa possa fazer essas aquisições com a suspensão de PIS e COFINS. A tendência mostrada até agora é que algo semelhante seja observado em relação a IBS e CBS. Então, eu faço uma habilitação prévia para, obtendo o ok das autoridades fiscais competentes, passe a fazer as aquisições com o benefício. Isso às vezes demora muito tempo, porque envolve muitas autoridades fiscais, uma análise rigorosa de uma série de aspectos técnicos, e isso às vezes não casa corretamente com o timing de implementação de uma obra de infraestrutura. Qual é o grande desafio que a gente precisa enfrentar? Timing. O regime de bens de capital talvez ajude com isso, porque a princípio ele vai prever uma suspensão de IBS e CBS para aquisições de determinados bens de capital que constem de uma lista. Qual é essa lista? Nós não sabemos ainda. Ela vai ser editada em ato conjunto da Receita Federal com o Comitê Gestor do IBS. Mas se o bem estiver na lista, automaticamente a suspensão parece ser aplicável, desde que eu atenda alguns requisitos trazidos na lei. Então, isso pode trazer uma dinâmica um pouco melhor para esse tipo de projeto. Tudo isso eu vejo com ótimos olhos, considerando que quanto mais incentivarmos a infraestrutura no Brasil, que precisa se desenvolver muito, melhor. Entendi. Então, ainda tem muita coisa que a gente ainda depende de algumas definições, Exato. né? Que a gente não consegue dizer agora como que vai ser aplicado. Exato. Mas tem algo que você pode trazer para os nossos clientes de infraestrutura que eles podem já fazer agora, nesse momento? Renata, eu acho que esse é um ponto de muita atenção, por uma razão. Nós temos muitas dúvidas em relação a esses regimes. Porém, nós temos muitos leilões que já estão em andamento, leilões que vão ocorrer no ano que vem, e é preciso ter cautela em relação à promessa de um REID maravilhoso, por exemplo. Nós não sabemos como ele vai funcionar, então é preciso ter muita cautela em relação a algumas projeções que sejam feitas, é preciso considerar realmente cenários com REID, sem REID, para ver se o projeto faz sentido numa perspectiva de modelagem. Para além disso, em relação a projetos em andamento, é muito importante que os contratos contemplem justamente essa possibilidade de uma aplicação de rede de PIS e COFINS no momento, uma possível aplicação de rede de IBS e CBS no futuro e quais seriam os efeitos de um eventual descasamento entre cada um desses regimes. Então, acho que é um momento realmente de preparação e de cautela em relação a essas próximas etapas da reforma tributária. Entendi. Até porque esses projetos são projetos muito longos, né? Então, a gente tem que pensar no hoje, na fase de transição, que começa no próximo ano, e na fase de implementação efetiva, né? Então, acho que é um recado aí para os nossos clientes para que se preocupem com isso e se preocupem com esse futuro também, né? Não só com agora, não só com a reforma, mas com toda essa fase de transição que pode impactar de alguma forma diferente, né? Em cada uma. Exatamente. Maravilha. Obrigada.